Nesse vídeo, falarei de como entregar as revelações de Deus para uma pessoa. Falarei das 3 fontes de profecias que pode ter as suas origens da parte de Deus, da carne ou do diabo. Vou dizer sobre as aberturas espirituais que dão legalidade às possessões demoníacas, e também das janelas espirituais que são as pernas, a língua, os olhos e os ouvidos por onde entram o mal, e ainda trazem os demônios juntos. Esses são os portais espirituais dos sentidos. Falarei dos ritmos das trevas e as danças do diabo, e também das diversas casas onde os demônios operam através das oferendas oferecidas a eles. Também falarei da vigilância no que irá dizer na plataforma do YouTube que foi consagrada a Satanás. Qual é a diferença entre o YouTube e a televisão? A televisão você não pode pregar a verdade. Os televangelistas só pregam prosperidade dizendo: deposite a sua oferta que Deus multiplicará, ajude que será próspero, seja um patrocinador da obra de Deus. Será que a obra é mesmo de Deus ou dos homens? Para onde está indo o dinheiro de quem patrocina essa obra? Está indo para ajudar aos necessitados, ou é para sustentar as vidas luxuosas desses pastores que não suportam viver na pobreza, e nem gostam de passar provações financeiras? Na televisão não se pode denunciar o pecado, e testemunhos iguais ao meu nunca será passado na televisão. Já na plataforma do YouTube, somos livres em falar da verdade de Deus. Que pena que muitos não usam essa oportunidade para unir o povo de Deus, preferindo espalhar ainda mais. A televisão está controlada pela maçonaria, e não irá dar liberdade para falar sobre a santidade que Deus quer. A televisão só dá oportunidade para pregar outro evangelho, o que dificulta para quem deseja pregar a verdadeira mensagem, e ainda cobram muito caro para fazer meia hora de pregação, e só favorecem os pastores maçons que têm muito dinheiro para investir milhões em programações televisivas. E nesse vídeo alertarei sobre a lepra espiritual. Vou relatar sobre o mundo gospel que nasceu no inferno, sendo projetado lá embaixo para a terra. Começarei falando do partidarismo, o maior instrumento de contendas criado por Satanás. O YouTube pode ser uma boa plataforma, quando é usado não para provocar e confrontar os homens, mas para salvar as almas. Quem está na direção de Deus, só posta aquilo que Deus manda, não por vaidade para aparecer ou buscar o crescimento do seu nome, causando polêmicas com os outros. Isso não lhe fará ser maior do que a pessoa que você está falando mal. Pelo contrário, está regredindo muitos degraus para trás no mundo espiritual, e está descendo as escadas de costas ao invés de subir em direção ao céu. Ainda é tempo dos desordeiros virtuais renunciarem o seu mexerico nas redes sociais. Eu conheço o mundo espiritual, e afirmo, vocês vão todos para o inferno se não abandonarem essas práticas. Eu iria postar o meu testemunho em 2017, se agisse por minha vontade própria já tinha postado, mas Deus disse, ainda não é o tempo. E tive que ir preparando os meus relatos para postar no tempo certo que é esse momento. Vou falar sobre como entregar aquela profecia que exorta a pessoa a tomar uma posição, e deixar o pecado. Uma profecia de Deus recebida para transmitir funciona assim. A pessoa que recebe nem sempre está preparada para entregar, porque vai sofrer calúnias, blasfêmias, perseguições e grande oposição dos próprios crentes. E Deus primeiro prepara o seu espírito para as pedradas que irá sofrer ao passar a profecia, e a pessoa entregará a profecia quando estiver pronta para a perseguição, e quando os espíritos malignos vierem atacar a pessoa, com certeza já estará preparada. Quando recebemos uma profecia, não sabemos como entregar, sentimos medo e nem sabemos como falar, o nosso emocional fala mais alto. Deus não lhe dá o espírito de covardia, mas o espírito de coragem. Mas Deus alcança as nossas emoções, tira o medo de entregar a profecia, e ainda coloca as palavras em nossa boca nos ensinando como devemos falar, porque não sabemos como entregar uma profecia. Quando agimos através das emoções e vamos falar, quando vamos entregar, algo fere as pessoas, e Deus dá sabedoria na hora de entregar a profecia para que não ofendamos as pessoas. É preciso que oremos muito antes de entregar uma profecia, e quando não estiver preparado para entregar a profecia,
Deus primeiro lhe prepara. A gente é como uma árvore frutífera que nasce os frutos verdes. E se uma árvore oferecer o seu fruto verde que está fora do tempo, o seu gosto será horrível para a boca de quem consome. A profecia também é assim. Às vezes está verde para ser entregue, e se ela for trazida fora do seu tempo será amarga, e não levará o povo ao arrependimento. A profecia tem que ser preparada para ser entregue só no seu tempo, e não no tempo do homem. A profecia tem que amadurecer igual aos frutos de uma árvore, e quando a profecia estiver madura, estará pronta para ser oferecida, que irá trazer resultados para quem se alimentar dela. O evangelho tem que ser pregado no tempo e fora do tempo, mas as profecias têm a época em que devem ser transmitidas. Daniel 12 verso 4. Porém Daniel encerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O profeta Daniel, Deus mandou selar algumas profecias por não ser o tempo de entregar. A pessoa que recebe a profecia também passa por um processo de preparo espiritual. Ela tem que amadurecer para poder falar a profecia no espírito, e sem dar lugar para a carne, que nascerá a ira, a soberba e o ego, que faz as emoções falarem mais alto, deixando os sentimentos negativos fluírem na hora de uma profecia importante. Quanto tempo demora o preparo de um homem ou mulher de Deus para entregar uma profecia? Pode demorar um dia, uma semana, um mês ou mais. Isso depende do tempo que a sua alma passa a ser trabalhada, e também o preparo de sua alma para lidar com a perseguição. Depende da estrutura do profeta. Cada pessoa tem uma estrutura espiritual. O mais frágil precisa de um preparo mais longo, para as suas estruturas suportarem todas as afrontas. E tem aqueles que as suas estruturas já estão mais prontas para aguentar a retaliação infernal. Esses recebem ordens de Deus para entregarem a profecia em menos tempo do que aquele que não está preparado. Já os profetas de estruturas fragilizadas não são mandados por Deus, antes de receberem forças do céu para suportarem. E quando a profecia deve ser transmitida, no tempo que Deus mandar, pode a profecia ser falada amanhã, daqui um mês ou daqui para o ano que vem. Do mesmo modo que as profecias da Bíblia têm um tempo determinado para se cumprir, ela tem o tempo para ser entregue. Toda profecia de Deus se cumpre. Sim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ele prometeu abrir uma grande porta para um jovem de uma igreja da minha vila. Deus me usou, e disse que iria colocar ele na empresa Samsung. Um ano depois dessa revelação, ele se desviou do caminho de Deus, indo para as drogas e festas de bebidas e prostituição. Com 2 meses depois de um ano da revelação, a empresa Samsung o chamou para trabalhar. Deus podia não abrir essa grande porta para ele por causa dos seus pecados, mas ele não é filho do homem para que se arrependa das suas promessas. Israel que rejeitou o Messias. Mesmo com esse terrível pecado, Deus tem um plano para esse povo por causa das promessas que ele fez a Abraão. Pode passar milhões de anos, Abraão nem existe na terra, mas Deus irá cumprir as suas promessas para com o Israel rebelde. Entreguei uma profecia para um ancião da igreja. Eu disse que ele iria voltar a trabalhar. Ele disse: "Eu já estou com 62 anos. Como isso é possível?" Eu disse a ele: Abraão começou a ter filhos a partir dos 100 anos, e depois do seu unigênito veio uma descendência. Sara não podia ter filhos, o seu tempo de fertilidade havia acabado, mas Deus honrou a sua promessa. Aquele idoso conseguiu um emprego meses depois. Todas as profecias que se cumprem são de Deus? Não. Quando eu era bruxa e me disfarçava de crente na igreja, eu profetizava empregos, bênçãos materiais e casamentos usando o nome de Deus, e se cumpriam todas. Qual era o propósito disso? Era de ganhar a confiança do povo e confirmar que eu era uma serva de Deus, e assim continuar congregando naquela igreja para enganar. E os demônios fazem de tudo para cumprir as profecias para convencer a igreja. Um demônio para tirar um grande servo de Deus da obra missionária. Abriu uma grande porta com um salário muito alto. Ele tinha filhos e uma esposa. Não pensou 2 vezes e aceitou o trabalho. Esse foi tirado fora de circulação da obra, por ser um grande ganhador de almas.
Ele era pedra no caminho das obras das trevas, e quem foi usado para entregar a profecia de porta aberta fui eu. E quantas pessoas correm através de revelações de portas abertas, sem conhecer as pessoas a quem revela. Eu até expulsei demônios sendo uma bruxa para confirmar a minha autoridade. Para não deixar dúvidas a respeito das profecias, toda profecia que é de Deus ele cumpre, porque não pode mentir. Ele pode adiar uma bênção por causa da murmuração, igual fez com o povo de Israel, os fazendo esperarem 40 anos para tomarem posse da terra prometida, mas Deus cumpriu a promessa de que iria dar a terra que mana leite e mel, e os entregou. O segredo é não murmurar para a profecia se cumprir, e as variedades de profecias que são transmitidas que ninguém sabe de que procedência veio, se forem profecias que provêm dos demônios, elas se cumprem se o profeta ou a igreja da perdição estiver agradando a eles. O cumprimento da promessa nesse caso não significa que foi Deus, e tem aquelas profecias que não se cumprem porque não foi Deus, e também não foram os demônios. Eles não têm interesse de cumprir tal profecia, porque o profeta não está agradando a eles. Nesse caso a profecia foi da carne, e teve origem do próprio coração da pessoa. A profecia não foi de Deus nem dos demônios, e veio da própria pessoa. Ou seja, existem 3 fontes da onde uma profecia pode sair. É preciso ter discernimento para saber a origem da profecia, se é humana, diabólica ou da parte divina. Quando o profeta Natan disse para Davi fazer o templo, ele estava entregando uma palavra que estava em seu coração, igual uma profecia humana que dizem muitos crentes de hoje, em 2 Samuel 7, verso 1 ao 3. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natan: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natan ao rei Davi: Vai, e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Aqui o profeta Natan age pelo coração, reconhecendo que o rei Davi, por ser homem de Deus e capacitado por ele, Deus não iria dizer não. Aqui o profeta Natan entrega um conselho emocional, baseado nas melhores intenções dos seus sentimentos. Essa é a prova que existe profecias nos dias de hoje que são da carne, não provém de Deus e nem do diabo. O profeta Natan, por dar conselho dele mesmo, não significa que foi usado pelo diabo. Ele era um profeta usado por Deus e nunca deu legalidade para ser usado por espírito maligno. No verso 4 em diante de 2 Samuel 7, Deus interfere no conselho do profeta Natan, e manda uma mensagem para ele passar ao rei Davi, de que ele não fará o templo, mas o seu filho Salomão. E Deus manda o profeta Natan passar uma mensagem, mas dessa vez não é do coração humano, e sim do coração de Deus. A profecia não é da carne, agora é divina, e se cumprirá em Samuel a construção. 2 Samuel 7, verso 4 ao 11. Porém sucedeu naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo: Vai, e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que fosse, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra, e prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Vou começar aqui falando sobre algumas coisas do mundo espiritual, e também das pequenas janelas que são abertas em nossas casas espirituais. Essas janelas espirituais ou pequenas aberturas,
podem ser entradas para possessões diabólicas. As janelas espirituais chamadas são os ouvidos, línguas, olhos, mentes, pernas, pés e mãos, que funcionam como canais de entradas para os demônios. Já o coração não é uma janela espiritual por ser mais importante, é a sede das emoções e o lugar da onde o homem se arrepende dos seus pecados, perdoa quem lhe ofendeu, ama a Deus de coração e o próximo. O coração, por ser o lugar que pode ser duro igual a rocha não aceitando o evangelho, como também ser um coração tão mole igual às águas. O coração, por ser tão especial, é chamado de porta espiritual, que é o lugar de entrada do Espírito Santo ou dos demônios, dependendo para quem irá abrir a sua porta. Irei falar sobre os olhos, que são umas das janelas de entradas para o mal. Tudo o que vemos vai para o coração, e depois se interioriza na alma. Um filme, novela, desejo ou qualquer coisa que você assiste está alimentando a sua alma. Um filme pornográfico pode regar a sua alma de luxúria, libertinagem, sensualidade e lubricidade. O coração fica cheio de malícia, e os demônios do sexo entram através dos olhos. Uma novela de tiroteio e guerras entre os homens encherá o coração da pessoa de morte, e os demônios do homicídio irão fazer parte das pessoas que gostam de ver muito sangue. Um jovem que joga um game de magias e bruxarias, ele ama a mágica. Isso pode desenvolver o desejo de ser um bruxo, porque os demônios começam a controlar toda a sua vida. O mal entra pelos olhos e fica dentro do coração, e a partir dali, a pessoa começa a ser doutrinada por aquilo que vê e ouve. Satanás criou muitos artifícios para doutrinar as pessoas através dos olhos e ouvidos. As estratégias de Satanás é de doutrinar as famílias sem precisar delas saírem de suas casas. O filho de uma família não precisa andar na roda dos escarnecedores para aprender a beber. Através de uma novela de um ator bebendo, já está tendo uma aula sem precisar sair de casa, e ainda assiste a um comercial de cerveja que incentiva os vícios do álcool. Um filme pornográfico ensina uma criança a praticar sem ter a primeira relação sexual. O cinema e a novela começaram a dar aula de práticas do mundo, e a internet veio com força para ensinar essas práticas. E hoje a televisão já pode ser conectada com a internet, se tornando uma só. O ouvido da humanidade é também uma janela de entrada para o mal. O apóstolo Pedro ganhou 3.000 almas através dos ouvidos, e quem ouve a palavra de Deus é edificado. Mas quando ouvimos uma pessoa falando mal da outra, não edifica a alma, e ainda traz tristezas. Feche a janela espiritual, que são os ouvidos, para tudo aquilo que destrói a sua vida espiritual. Quem ouve uma pregação ou um louvor ungido, a unção entra pelos ouvidos e vai para o coração. Diferente de ouvir intrigas ou músicas do mundo que alimentam os desejos da carne, os ouvidos são canais espirituais de entrada para o que é bom ou mal, igual os nossos olhos. E o pior é quem ouve um crente falando mal do outro, e ainda espalha o mexerico na igreja e nas redes sociais. Quem ouve o mal e transmite, está compactuando. Nesse caso, a sua língua está sendo uma janela espiritual aberta, e através dela, abriu entradas para os demônios lhe possuírem, por abrir o canal espiritual da língua para o que é mal. Se ouvindo, não se contém em ouvir e não consegue prender a língua, então não ouça nada, e fuja para não ouvir. Os seus ouvidos são santos. Alguns mestres das escrituras dizem que podemos ouvir músicas do mundo, desde que nas suas letras não falem de sexo, drogas ou louvem a Satanás igual o rock, e falam que podemos escutar qualquer música que fale de amor. Os ouvidos são janelas espirituais, que dão legalidade para a entrada de demônios através das músicas do mundo, louvores consagrados aos demônios e pregações maçônicas. Eu, quando era uma bruxa, tive contato com os espíritos da música. Vou provar aqui a cegueira desses homens que falam. Não há problemas em ouvir músicas que falam de amor. Satanás era um levita de Deus e convivia com o coral de anjos no céu. Quando ele foi expulso do céu, ele começou a imitar a Deus e se tornou o senhor desse mundo. Satanás começou a criar todas as formas de louvores que não adoram a Deus. Ele criou o rock que louva a ele próprio. Na antiguidade, os povos pagãos louvavam as imagens de esculturas. O candomblé criou os louvores aos guias e orixás. Satanás criou as músicas de amor que louva a mulher.
como se fosse um ser divino, e todos esses louvores não louvam a Deus. Uma música romântica, por mais que seja uma poesia de amor à mulher, esse tipo de música alimenta a paixão da carne, e não ao espírito. Teólogos da carne usando cantares de Salomão, dizendo que devemos ouvir músicas do mundo. Quero lhe dizer, que Cantares de Salomão foi poesias que ele fez para a mulher amada. Agora, cantar para a mulher, isso ele não fez. Cantar sempre foi para louvar a Deus. Desde os anjos do céu até os que servem a Deus, a Bíblia nunca disse que devemos prestar louvores a outras pessoas que não seja Deus. Fazer poesia é diferente de louvar. Eu posso fazer uma poesia escrita para o meu esposo, já fazer louvor em homenagem a ele, igual os cantores gospel que além de fazerem louvores evangélicos, estão fazendo canções de amor a seus amores, não se diferenciando dos cantores que fazem músicas de amor à pessoa amada. Deuteronômio 10 verso 21. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Salmos 33, verso 1 ao 3. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa. Ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção. Salmos 34, verso 1 ao 4. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltem o seu nome. Hebreus 3 e verso 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Salmos 9 versos 1 e 2. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração, e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Segundo Samuel 22 verso 50. Por isso te louvará entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Salmos 148 verso 1 ao 5. Aleluia, louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes. Louvem nos mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Do verso 7 ao 13. Louvem o Senhor vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, e todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem a todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, sua majestade está acima da terra e dos céus. Essas músicas românticas trazem lembranças do passado. Tem mulheres que já estão casadas, e ao ouvirem uma música romântica do passado, elas começam a se lembrar dos seus primeiros namorados e sentem saudades de um tempo que não volta. Os homens, quando ouvem essas músicas românticas, eles começam a se lembrar do tempo que eram Dom Juan, quando bebiam e saíam com várias mulheres, vivendo uma vida depravada de prostituição. Isso não é bom para quem já é crente em se lembrar do seu passado podre. Tem homens que quando ouvem uma música sertaneja, se lembra de uma traição, e vão para o bar beber. Tem mulheres que choram ao ouvirem uma música do passado, quando elas viviam os seus grandes amores com quem amavam, e que hoje vivem infelizes com outros companheiros a quem não amam igual ao do passado. Se no passado era feliz e hoje não vive feliz, não é bom em desenterrar o passado. Eu tive um passado triste por estar na bruxaria. Quantas maldades eu pratiquei. Hoje eu sou feliz, e não gosto de desenterrar o meu passado porque isso me traz tristeza. Independente do seu passado se foi bom ou ruim, quando você desenterra, sentirá saudades e dores no peito.
e as músicas românticas desenterram os nossos passados, trazendo a lembrança daquilo que não fizemos ou que se fez, fazendo parte da nossa vida. Segundo Coríntios 5 versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Evangelho é novidade de vida, não podemos viver do passado, porque tudo se faz novo agora, porque é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e agora você vive em novidade de vida, e todas as bagagens velhas que carregava ficaram no museu de Satanás. Você enterrou e não vai mais desenterrar o esqueleto, o seu velho eu, a sua antiga criatura ficou no túmulo e esquecido. Não ouça músicas românticas por mais que as suas letras sejam lindas. Músicas do Nordeste. O forró que é um ritmo que dança abraçado com uma pessoa que não conhece, e ali, através do contato corporal despertará o desejo sexual, e do desejo virá o sexo na forma de fornicação ou adultério. Pessoas solteiras sem compromissos podem ter relações sexuais, ou pessoas casadas, é só dançar com pessoas desconhecidas. Até quem é casado pode trair os seus companheiros e companheiras. Esses ritmos assim, como o tango que obrigam as pessoas a terem contatos físicos levam ao sexo, e mesmo que não tenham, já pecou em desejar a pessoa, pecados em pensamentos na cobiça dos olhos. Ritmos que causam a dança são obras de Satanás. Vários tipos de ritmos que apresentam um estilo de dança que são forró, tango, hip hop, zumba, break, frevo, samba, lambada, dança de rua e axé. Todas essas músicas e outras que não falei, os demônios possuem através das pernas. Nesse caso, as pernas são as janelas espirituais para a possessão. O corpo inteiro que se movimenta no barulho do ritmo, está abrindo aberturas espirituais para a possessão. Quem dança músicas do mundo, está oferecendo o corpo para os demônios possuírem. Na verdade, a dança é uma consagração do próprio corpo aos demônios, chamando para eles possuírem e controlarem as suas casas espirituais. Danças sensuais são ritmos de acasalamento com os demônios, oferecendo o corpo para os noivos das trevas possuírem. Se a igreja tem noivo, o povo do mundo também, e tem dançarinos com o corpo cheio de técnicas e habilidades na dança, porque os demônios dão esses dons. Esses são todos os complexos de ritmos de danças que foi criado por Satanás na terra. Ele e os anjos caídos estiveram no céu, e copiaram vários louvores celestes, os hinos espirituais, até instrumentos da terra. Satanás criou para os seus louvores, instrumentos como afoxé, agogô, berimbau, caxixe, cuíca, corá, reco-reco, tambores, chocalho, apito, flauta e outros. São instrumentos criados para louvar as músicas da religião africana e indígenas, praticando os rituais de invocação. Esses instrumentos não podem ser tocados na igreja, porque foram criados por Satanás para serem usados em outras religiões. Instrumentos criados para os sambas e pagodes são o surdo, cavaquinho, pandeiro, repique, banjo e outros. Esses instrumentos foram criados para o samba e pagode, que é o ritmo de Satanás. Alguém sempre me fala de Êxodo 15 verso 20. Então Miriam profetiza, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. Eu pergunto uma coisa: podemos sacrificar animais, ou matar as pessoas iguais o povo de Israel faziam com os cananeus e filisteus? Quero lhes dizer que nem tudo do Antigo Testamento temos que cumprir, e se formos matar os cordeiros em sacrifício a Deus nos dias de hoje, estaremos praticando a feitiçaria para Satanás. A passagem que Miriam dançou naquele tempo é diferente. Hoje estamos na graça. Ninguém vai pegar uns tamborins na igreja e tocar, fazendo as irmãs dançarem iguais dançarinas. Isso tem nas casas de caboclos. E se for interpretar a passagem de Miriam, vocês irão perceber que ela e suas dançarinas trouxeram os tamborins do Egito com elas. Não abandonaram muita coisa do Egito e até brincos carregaram, o que mais tarde fizeram o bezerro de ouro que está em Êxodo 32. Se os brincos elas trouxeram do Egito, os tamborins eram de onde?
Elas trouxeram esses instrumentos que eram tocados no Egito, que simboliza o mundo. Alguém pode provar que foi Deus quem mandou elas dançarem com os ritmos daqueles tamborins do Egito? Aquelas danças não foram no espírito. Aquilo foi na emoção e euforia delas por terem saído do Egito, e fizeram a dança da carne. Quem estuda a Bíblia, sabe que Miriam não era tão espiritual assim. Não se esqueçam de que ela se levantou contra Moisés e teve lepra pela sua rebeldia, e porque Deus não repudiou aquela dança egípcia de Miriam. Naquele momento o povo tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho, e estavam cheios da cultura do Egito, carregando os costumes pecaminosos de uma nação idólatra. Então Deus não iria repudiar a Miriam, por saber que era ignorante ainda, sobre a questão da santidade que Deus queria do povo. Todo aquele povo que foram libertos do Egito eram novos convertidos, e não tinham conhecimento da doutrina de Deus. E Deus, querendo que o povo se santificasse, ao passar o Mar Vermelho, pediu para Moisés subir ao monte e entregou os seus mandamentos para se libertarem dos costumes pecaminosos do Egito. Hoje é a mesma coisa. O ímpio aceita Jesus na igreja. Aquele é o primeiro passo de conversão. O segundo passo é conhecer a doutrina. O terceiro passo é buscar a Deus para que do alto seja revestido, igual os discípulos que tiveram que ficar em Jerusalém se preparando antes de saírem pelo mundo, e os dons de Deus para serem usados. No Antigo Testamento estão os tamborins sendo usados para louvarem a Deus. No Antigo Testamento, se alguém batesse na cara de Davi, ele iria derramar o sangue com a sua espada por estar na lei. Já no Novo Testamento, quem apanha na face direita oferece à esquerda. Não estamos na lei que podia retribuir com a mesma moeda. Agora estamos na graça, que é a era do perdão. O que é mais difícil? Perceba que as duas alianças são diferentes. Apesar de terem coisas no Antigo Testamento que é o complemento do Novo Testamento e tem concordância, que podemos trazer para a nossa vida espiritual, e outras coisas dessa antiga aliança que já não servem para nós. Na antiga aliança, predominava a punição pelos pecados para quem quebrasse a lei, e o povo tinha temor de não observar os mandamentos. Na nova aliança, predomina o amor ao próximo e a misericórdia, começando com Jesus na cruz do Calvário, que nos perdoou e amou a humanidade ao ponto de se sacrificar por nós. Hoje, até para andar na doutrina é pelo amor, igual a Jesus se submetendo a obedecer ao Pai Eterno. Mesmo ele sendo Deus, foi submisso. Voltando a falar sobre os instrumentos do mundo, a bateria foi um instrumento criado para os ritmos jazz, hip hop, rock, pop e outros. A guitarra, o baixo e a bateria foram criados para o rock de Satanás, e não para louvarem a Deus. Os sons e a batida de certos instrumentos são como rituais de invocação aos demônios. Em um show de rock, esses ritmos atraem a presença de demônios e não devem estar na casa de oração. Essas coisas são como um índio tocando o instrumento maracá, que o seu ritmo atrai os espíritos do mal, e a religião africana com o toque do tabaque chamam os espíritos para virem atuar. Em um show de rock também tem invocação através dos sons de seus instrumentos. Em dança de forró, também tem os seus instrumentos, que são a sanfona, zabumba, triângulo e outros que invocam os demônios do sexo, vícios e bebidas alcoólicas para possuírem. E o povo dança com os ritmos desses instrumentos, tendo contatos físicos. E os sons dessas músicas é uma iniciação de prática do pecado, como bebidas, cigarros e sexo. O funk tem os ritmos de seus batidões, que também é um ritual de invocação aos demônios do sexo, das drogas e do crime. Tem certos instrumentos que foram criados para as músicas do mundo e não servem para a igreja. Quem é espiritual, está me compreendendo? Se o culto a Deus é santo, podemos louvar o seu nome com os instrumentos criados por Satanás? Entoar a Deus com os ritmos criados pelo mundo? Dai a César o que é dele, e de Deus o que é dele. Se no começo do mundo, Deus criou os seus louvores para os seres angelicais o louvar, Satanás também criou os louvores dele para os seus seres louvarem, que são os que caminham na perdição. Satanás criou os seus instrumentos para o mundo louvar as suas músicas. Se a igreja está colocando esses instrumentos no altar da igreja, a culpa é dos pastores que não têm discernimento das coisas de Deus. Eu era da bruxaria, e convivi com esses espíritos da música. Eles cantam,
dançam e criam muitos ritmos, e podem inspirar qualquer cantor ou compositor. E a maçonaria recebeu ordem de Satanás e criou o mundo gospel, que trouxe uma evolução ao mundo evangélico, criando vários ritmos para atender vários gostos do povo. Todos esses ritmos de músicas que só existiam no mundo, agora estão na igreja. Hoje temos rock evangélico, samba, pagodes e sertanejos que entraram na igreja. Temos forró evangélico que é confundido com um louvor de fogo, e a novidade é o sertanejo universitário e o funk evangélico que entraram na igreja. O hip hop evangélico já tinha entrado primeiro. O mundo gospel criou essas variedades de ritmos, para venderem as suas músicas atendendo a cada classe de público que tem um gosto diferente. O mundo gospel nem se importa com a santidade do meio evangélico. Esse sistema visa o dinheiro e as riquezas, porque o mundo gospel lucra milhões com a música evangélica, igual às gravadoras do mundo que lucram com as músicas para os ímpios. As gravadoras que lucram com as músicas do mundo, já estão gravando com alguns cantores gospel por verem o mercado consumidor desses produtos só aumentarem. As gravadoras gospel contratam os compositores para produzirem louvores que venham vender, e ter sucesso para arrecadarem milhões de reais. Nenhum louvor produzido por essas gravadoras é para louvar a Deus. Tudo é o lucro. Até as gravadoras que gravam músicas do mundo começaram a contratar cantores evangélicos, porque perceberam que o mercado da música cristã é lucrativo. Todos os ritmos do mundo foram introduzidos nas músicas evangélicas para ampliarem os lucros. O mundo gospel também faz os pastores serem estrelas de Hollywood e enriquecerem, e já criaram até pregadores gospel que cobram. O mundo gospel foi criado por Satanás para dar riquezas, e fazer o reino de quem desejar na terra, construir o céu deles na terra e seus palácios. Voltando a falar dos instrumentos daqueles que Satanás criou para serem tocados nessas casas de festas. Essas também são casas de rituais por oferecerem bebidas, drogas, dança e sexo, que é a mesma coisa de um templo de bruxaria. Na casa da feiticeira oferece bebidas, drogas e sexo, e também as bruxas dançam tudo isso oferecendo aos demônios. Nas casas de funk, forró, rock, samba, reggae e sertanejos, também são casas de bruxaria por oferecerem as mesmas bebidas, drogas e sexo, se tornando as casas de visitação dos demônios onde eles vão operar. A dança, bebidas, cigarro, drogas e sexo que tem nesses lugares são oferendas a Satanás. É a mesma coisa que tem nas casas de feitiçarias. Todos os instrumentos diabólicos desses lugares de festas são usados nos estúdios das gravadoras gospel. Em um templo de bruxaria tem ritmo, danças, músicas, bebidas e orgias sexuais, que é um preparo para os rituais. Em uma casa de dança, não importa se é de forró, axé, samba, funk, rock, reggae, são casas de rituais iguais aos templos de bruxaria, porque tem danças, ritmos musicais, bebidas e orgias sexuais, que é um ritual de invocações aos demônios. O mundo gospel revolucionou os louvores, deixando-os mais parecidos com o mundo tanto no ritmo, quanto nas letras, que têm heresias. Os louvores não são mais cristocêntricos, que é a adoração ao único que é digno de todo louvor. Os louvores falam de sucessos financeiros, conquistas dos sonhos materiais e de todas as formas de louvores ao terreno. Os louvores não visam mais nas coisas do céu, que é eterno. Os louvores visam as coisas da terra, que é perecível. Isso prova que os homens deixaram de fixar os seus olhos ao céu e desejá-lo, para fixarem os seus olhos na terra, que tem as riquezas passageiras. Até louvores que incitam o ódio e provocam o seu inimigo estão sendo produzidos. Louvores que ofendem e falam de se vingar do seu inimigo, que é o próximo a quem devemos amar. Mesmo que tenha poucos louvores que as suas letras são de adoração, são louvores feitos para os palcos do sucesso e estrelato desse mundo, não para glorificar a Deus. São louvores que, mesmo sendo de adoração a Jesus, ele não os recebe, porque não foi criado para louvar o seu nome, mas para a glorificação do próprio cantor. Esses cantores gospel montam os seus palcos de shows em lugares imensos, ginásios ou estádios de futebol. Eles preparam os seus palcos de adoração,
e gostam de terem multidões de fãs e serem chamados de meus ídolos. E as igrejas a cada dia estão se tornando mais gospel e menos cristã. Louvores com ritmos do mundo e aqueles que não glorificam a Deus, estão sendo louvados nos altares das igrejas. O evangelho da prosperidade criado pela maçonaria, já está entrando nas letras dos louvores. A maçonaria até nos louvores está enganando a igreja. Louvores de cantores de CDs. Eu só ouço aqueles cantores da década de 60, 70, 80 e até 90. Época quando o mundo gospel não tinha corrompido os louvores. Quanto mais os louvores são antigos, mais unção eles têm. Louvores de hoje, mesmo tendo as letras de adoração, não têm unção por não serem inspirados por Deus. Quais são os instrumentos que não profanam a casa de Deus? Eu recomendo os instrumentos de sopros como metais de marcha, bocais, tubas, bombardinos, trompas barítonos, corneta, trompas, trombones, cornetins, fliscornes, trompetes, oboé, saxofones, clarinetes, pícolos e trombetas. Eu não sou da cristã no Brasil por estar falando essas coisas. Eu indico instrumentos de tecla como piano, órgão, teclado e piano digital. Os instrumentos de sopro são bíblicos. O povo de Israel tocava a trombeta, e os anjos do Apocalipse também tocarão a trombeta. Os únicos instrumentos de cordas que estão na Bíblia são a harpa, a laúde e a lira. Os instrumentos de sopro são a buzina ou chofar, pífaro ou flauta. Os instrumentos de percussão eram o símbolo, campainhas ou sinos. Nada desses instrumentos modernos, a harpa, a lira e o alaúde, que eram os instrumentos de corda não elétricos, e nem com ritmo de rock. Os únicos instrumentos de cordas dos dias de hoje que mais se aproximam dos bíblicos, é o violão e o violino. O assunto que eu estou falando aqui, é ter o discernimento através dos ouvidos, não ouvir qualquer coisa, seja música ou ritmo. O ritmo frenético pode agitar o corpo criando o desejo de dançar. Para a santificação dos ouvidos é um conjunto de coisas. Não ouça qualquer pregação ou vídeo de pastor que só fala mal dos outros. Aprenda a selecionar aquilo que está ouvindo. Santifique os ouvidos ouvindo aquilo que é santo. Os olhos e os ouvidos para serem santos. Tem que evitar a ver ou ouvir tudo que contamina o coração. Uma pregação incitando ódio contra as pessoas, entra no seu ouvido e desce ao coração, e ali começa a fazer efeito na alma. E sem querer você começa a desenvolver um sentimento de preconceito e rejeição para com as pessoas, porque aquele irmão trouxe uma pregação incitando ódio. A mesma coisa serve para os louvores gospel, que podem despertar o amor ao dinheiro, e muito menos as músicas do mundo que inflamam as paixões. Conheci um jovem que era hip hop ou rapper, não sei pronunciar a pessoa que curte esse tipo de música. Esse jovem se converteu ao ouvir o meu testemunho. Um dia ele foi visitar uma igreja, e ali um grupo de jovens começaram a cantar raps evangélicos. E o jovem, ao ouvir, ficou espantado com o ritmo. Saiu da igreja. Ele me disse que aquele ritmo despertou o desejo nele de dançar. E ele disse que o seu passado foi enterrado, e todo o louvor que fazia lembrar quem ele era, ele não iria mais ouvir. E isso aconteceu com um ex-roqueiro que não quer mais ouvir rock evangélico, um ex-funkeiro que não quer mais ouvir funk evangélico. Essas pessoas que pensam assim, não querem voltar a lembrar daquilo que elas vomitaram de suas bocas. E o mundo gospel pega esses ritmos do mundo e transfigura em louvores de Deus, para trazer os jovens crentes ao mundo de novo. Esses são os falsos louvores camuflados de hinos de Deus, que vão alimentar os jovens com as coisas do mundo. Por isso tem jovens que dançam na igreja, porque o louvor tem ritmo do mundo, e faz eles se lembrarem dos tempos que dançavam nos bailes. Músicas que só mudaram as roupas e são imundas em suas essências. E tudo o que você ouve, pode alimentar a sua alma para o bem ou para o mal. O ouvido é uma pequena porta espiritual de entrada dos demônios, que atuam na mente e na alma. Os olhos também é uma pequena porta de entrada dos demônios, que atuam na mente e operam dentro do coração. Todas essas coisas são doutrinação satânica. O seu coração pode se encher de Deus ou das coisas ruins. Isso depende daquilo que está vendo ou ouvindo. É através dos alimentos espirituais que entram em seus olhos e ouvidos.
O Espírito Santo pode trabalhar na sua alma, ou os demônios. Isso depende daquilo que está ouvindo ou assistindo. A nossa terra é o coração, que está sendo semeado através do ouvir e do assistir o que está vendo. A língua também é uma porta de entrada dos demônios. Fui da bruxaria, e já vi um espírito maligno tomando a boca de uma mulher que causava fuxico colocando uns contra os outros, espalhava segredos de quem pedia para não falar, e levou uma ameaça de uma pessoa a outra. Era transportadora de mensagens igual pomba de correio. Casamentos foram destruídos por conta da língua dela. Um rapaz assassinou o outro, porque ela contou o que o outro planejava fazer. Ela não conseguia guardar aquele segredo que jamais poderia falar. Segredos pessoais chamados de podres e secretos que era para morrer com ela. Ela mesma prometendo à pessoa que não falaria nada, não conseguia guardar os segredos. Do mesmo modo que Deus disse a Jeremias que colocaria palavras em sua boca, o diabo também imita a Deus colocando palavras de destruição na boca das pessoas. Essa mulher eu vi no dia que ela foi possuída. Vi um demônio da boca grande parecendo aquele bicho do desenho da Tasmânia. A boca dele esticava igual uma bexiga, com uma língua de sapo muito comprida. Esse demônio tomou a boca daquela mulher que era tímida, e a língua dela foi possuída de tal maneira, que ela veio me consultar para se libertar daquele vício maligno do mexerico. Eu era bruxa na época quando ela veio me consultar. Eu fiz um ritual para afastar aquele demônio jogando ervas no corpo dela. Ela ficou 3 dias quieta sem fazer mexericos, e um crente a convidou para ir à sua igreja, e ela aceitou o convite fazendo uma visita. Quando chegou lá, essa mulher caiu possessa dentro da igreja. O pastor orou por ela, e quando ela abriu a boca dava gargalhadas. A língua estava preta e pontuda igual de cobra. Só o pastor e a irmã que a segurou. Eu estava nessa igreja, e vi essa cena porque era espiritual, mas ninguém viu. E ali quando o pastor expulsou o demônio, saiu uma fumaça preta da língua dela, e quando a fumaça subiu ao teto, se transformou no mesmo demônio que eu tinha visto possuindo ela, parecendo aquele bicho do desenho da Tasmânia. E segundo os relatos que o pastor disse sobre o que o demônio falou na boca dela, ele deu 2 opções a ela: ou ela continuava fazendo a obra dele usando a sua língua para o mal, ou ela procurava ajuda para se livrar dele, pois ele iria tirar a voz dela deixando-a muda, porque a língua dela pertencia a ele. O demônio se sentiu traído quando ela tentou se libertar dele quando me procurou, mas o meu ritual que eu pensei que tinha expulsado o demônio do corpo dela foi um engano. Ele apenas se camuflou, respeitando a minha autoridade de bruxa, porque o reino das trevas não é dividido, e aquele demônio ficou 3 dias sem usar a boca dela para fazer mexerico. Era uma estratégia dele para não se opor à minha autoridade, já que estávamos do mesmo lado, e o plano do demônio era fazer a mulher acreditar em meus feitiços. Por isso que ele deixou de usar a boca dela durante 3 dias. Ele estava jogando comigo no mesmo clube, mas ele não saiu de dentro dela com o meu feitiço de libertação, provando que quem está nas trevas não pode combater os espíritos das trevas. Ele me enganou, e eu não gostei do que ele tinha feito comigo, mas a sorte daquela mulher é que ainda existiam igrejas de autoridade na época. Isso aconteceu no ano de 1994, e aquele pastor de Deus daquela igreja expulsou o demônio à força. Ele não conseguiu enganar aquele homem de Deus, porque a luz sempre vai expelir as trevas subjugando ela aos seus domínios. Hoje em dia, esses demônios tomam as línguas de muitos crentes. Fala-se mal do irmão dentro da igreja, ou para os vizinhos, ou em redes sociais, ou grupo de WhatsApp, ou em lives ou em vídeos do YouTube, que é pior por se espalhar para o mundo inteiro, independente da forma como são espalhadas as contendas. Não importa o modo, tudo faz parte do mal da língua. Não vou repetir aqui o que já disse nos vídeos anteriores de como eles agem nas redes sociais, criando contendas e formando partidarismo através da língua. Vou falar o testemunho de um irmão, que pediu para eu falar sobre a libertação dele no meu vídeo. Esse irmão me permitiu de eu falar o nome dele, mas não irei falar o nome do seu ministério, em respeito ao seu pastor que é um grande homem de Deus, e temos que vigiar em nossa língua ao falarmos de certas coisas na internet.
Se eu falar o nome da igreja desse pastor, sem querer eu posso escandalizar a igreja que está crescendo. Uma palavra que soltamos na internet pode atrapalhar uma obra. Não vou falar o nome da sua igreja, para que as pessoas não venham associar a igreja com o mau comportamento que esse irmão teve. Muitos crentes julgam sem motivo uma igreja séria, por causa do joio que não quer obedecer à palavra de Deus. Esse é o maior defeito de julgar uma congregação inteira, por causa de 3 pessoas, e ficam fazendo acusações dizendo que a igreja não tem doutrina, e por causa de alguns rebeldes que escandalizam a obra, os crentes acusadores falam que tal igreja não presta, por causa de 2 ou 3 pessoas, e assim julgam o ministério inteiro desrespeitando os homens de Deus que foram levantados ali. E o pastor que se esforça em pregar o evangelho da verdade é acusado de não pregar, porque alguns não obedecem e escandalizam a obra. Esse irmão que permitiu eu dizer o seu nome, se chama José Carlos. Ele era uma pessoa que não controlava a língua dentro da sua igreja, e se um irmão que não conhecia a palavra por ser novo na fé, aceitava uma oportunidade na igreja para falar, o irmão José Carlos dizia que o irmão que falava não tinha entendimento, que não sabia pregar, ele zombava, e assim foi fazendo mexericos dentro da igreja formando grupos. E o pior é que nas igrejas tem sempre alguém que segue os formadores de grupos, igual acontece no YouTube e nas redes sociais. É incrível como os crentes gostam de apoiar essas formações de partidos evangélicos no meio do povo de Deus. O irmão José Carlos falava de tudo, desde a roupa cara do irmão e também da saia curta da irmã, comentando com todos da igreja, quem conseguia um cargo maior do que o dele na igreja. Ele falava que essa pessoa não tinha capacidade para exercer o cargo, e quando Deus me usou para falar com o irmão José Carlos para abandonar as suas práticas, eu falei educadamente e com amor, mas ele zombou de mim, e eu me retirei. Passou-se uns 8 meses depois desse acontecimento, e ele ficou enfermo, e os irmãos oravam por ele e nada da enfermidade ir embora. Depois chamaram um pastor usado na cura que orou por ele, e nada da enfermidade ir embora. O pastor pediu revelação a Deus e disse, porque o Senhor está impedindo de ele receber a cura. E Deus disse, eu irei curar no meu tempo, vou tratar com ele. E depois, José Carlos, que não podia trabalhar por estar doente, foi mandado embora da empresa, e os filhos dele começaram a passar necessidade, e a sua esposa começou a cobrar dele por ser o chefe da família que tinha que prover o alimento. Ele, com a sua brutalidade, magoou a sua esposa falando palavras duras. Ela o deixou, e foi embora para a casa da família levando os filhos. E o irmão José Carlos fazia jejuns e orações para ser curado e conseguir um novo emprego, e parece que ele chamava a um Deus que não lhe ouvia, não enxergava o seu sofrimento e não se compadecia. Foi quando ele orou a Deus com soberba e disse, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou o seu filho e não aceito essa humilhação. E ainda disse que Deus não tinha misericórdia da sua vida, e chamou Deus de carrasco, e Deus não o respondeu, e fez igual o que fez com o rei Saul. Deus me levou na casa desse homem novamente e tomou a minha boca, e Deus falou assim com ele dizendo, o seu pecado foi grande diante de mim, tu tens tocado nos meus pequenos há vários anos. Muitos que praticaram os mesmos pecados que já fizestes, já desceram à sepultura e não tiveram chance de se converter. O seu pecado, José Carlos, é para a morte, e Satanás pediu a sua alma. E eu neguei entregar a sua alma dando mais uma chance para você, e ainda disseste que não tenho misericórdia para com a sua vida. O que é melhor para ti, homem? Estar no inferno sem a chance de redenção, ou estar enfermo em uma cama e ganhar mais uma oportunidade? Estou lhe esperando a se arrepender dos seus pecados e se converter de verdade. Mas o seu coração está tão duro que prefere reclamar de mim, mas não se humilha diante da minha presença. Não se derrama para que eu venha amolecer o seu coração duro. E vi quando ao receber a mensagem, o irmão José Carlos chorou e fez uma nova aliança com Deus, e depois que ele foi curado de sua enfermidade, ele nunca mais foi o mesmo homem, e mudou a sua vida se transformando em um novo homem. Ele foi buscar a sua esposa que estava na casa dos pais e pediu perdão na frente dos familiares, e arrumou outro emprego melhor. Homem incrédulo que nunca acreditou no meu testemunho, e hoje valoriza essa obra. O que aconteceu com o irmão José Carlos foi a desobediência dele.
o que abriu legalidade para que o mal entrasse na vida dele. O mundo espiritual é assim. Existem leis que, se o homem quebrar, os demônios têm poder contra a vida dele, mas se o homem for obediente, até o mundo espiritual vai lhe beneficiar, porque o mundo espiritual é dividido em luz e trevas, e está dentro do nosso planeta. No livro de Números 12, versículo 1 até o 10, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque Deus falava com ele através de visões e sonhos, e Moisés era um homem muito paciente que não revidava as críticas, e a ira de Deus se acendeu contra os críticos, e Miriam ficou leprosa, e Arão não pegou a lepra por ter pedido misericórdia a Deus. A lepra antigamente era na carne, e hoje é na alma. Quando eu era bruxa, eu trabalhei com os demônios das críticas. Esses demônios colocam lepras nas almas dos críticos, deixando-os leprosos. Talvez a pessoa esteja fazendo igual o irmão José Carlos, e nunca ficou enfermo e acamado, mas a pior enfermidade é na alma, e não no corpo. As críticas deixam a lepra na alma, e afastam a presença do Espírito Santo. Quem é assim, em suas orações já não sentem mais a presença de Deus. Os jejuns não dão efeitos e não tem nenhuma resposta de Deus. A alma está leprosa, fedida e cheia de lepras brancas, que os odores trazem repúdio e a presença de Deus se afasta. A alma está enferma, e precisa ser limpa e curada. A enfermidade da carne, estando com a alma limpa, ainda pode se salvar, e o corpo saudável com a alma doente não pode ser salvo, porque o que pesa no mundo espiritual é a alma por ser eterna, e não uma carne doente. Nós que somos crentes, podemos ficar muito doentes e até morrer pela enfermidade, mas se a nossa alma estiver purificada, é salva. A alma cheia da lepra da crítica, da inveja, do ódio e das contendas não pode ser salva. Você pode ter o corpo saudável e nada de ruim acontecer, está ganhando milhões de dinheiro. Se a sua alma estiver doente, irá para o inferno. O seu corpo saudável pode ocultar e esconder a sua alma cancerígena por causa do pecado da sua língua. Irei falar aqui sobre as redes sociais, orientando como falar e de como fazer as coisas na direção de Deus. Não podemos fazer como muitos crentes que falam demais, e não dominam as suas línguas, e sempre estão postando vídeos no YouTube e redes sociais detonando as pessoas. Não é pecado pregar contra o pecado e denunciar a corrupção do mundo, desde que não tente provocar e caluniar as pessoas. Como se deve postar um vídeo no YouTube dentro da direção de Deus, mandando uma mensagem para alguém que nunca conseguirá chegar perto por morar longe de você, e se a pessoa for famosa, o que torna difícil ter o contato e chegar perto, lembrando que só pode fazer um vídeo desse se Deus mandar. Todas as coisas têm que serem feitas na direção de Deus, porque quando Ele manda, se responsabiliza também. Não fique analisando as falhas do irmão, para depois ficar fazendo vídeos de acusações que não foi Deus que o mandou, porque isso irá trazer problemas no mundo espiritual. Aquele que Deus manda dizer algo, ele se responsabiliza, mas quando só faz vídeo para se aparecer, se colocando como profeta satisfazendo o seu ego, Deus não irá se responsabilizar por aquilo que não mandou dizer. E se a prova vier para a vida de quem falou sem Deus mandar, Jesus não tem nada a ver com as suas ações. Deus irá dizer que não tem nada a ver com isso, porque existe legalidade no mundo espiritual, e quando o crente não vigia com a sua língua e fala o que não deve, ele comete pecado e abre legalidade para os demônios trabalharem em sua vida. Os demônios são limitados, e só trabalham quando tem legalidade. Eles entram porque estão agindo dentro das leis que existem no mundo espiritual. Se eles matam e destroem as vidas das pessoas, é porque elas abrem legalidade através do pecado, e os demônios estão dentro das leis espirituais agindo, e depois que o crente não vigia, perde o controle e fala o que não deve. Isso irá trazer consequências no mundo espiritual. Os demônios vão ter autoridade para brincarem com a vida dele igual a um boneco, e não adianta ficar expulsando os demônios e repreendendo a crise financeira, ou ficar profetizando vitórias pensando que irá resolver, enquanto não olhar para dentro dele e deixar o orgulho sair e dizer: eu pequei, meu Deus, me perdoa, Senhor. E ainda pedir perdão para a pessoa que o feriu com a sua língua.
Os demônios não irão se afastar, porque às vezes o segredo da vitória não está em uma oração de batalha espiritual, mas em reconhecer os seus pecados e se arrepender. Para as nossas orações terem poder, temos que estar com as nossas vidas sem débito com Deus, e procurar fazer o que é reto e correto, e temos que vigiar com a nossa língua, para não ferirmos membros da nossa família ou da nossa congregação. Temos que ter cuidado para não ferir os nossos irmãos internautas que também são os nossos irmãos, apesar de o conhecermos apenas na internet, mas eles são igrejas, e podemos nunca nos encontrarmos pessoalmente, mas um dia nos vermos nas bodas do Cordeiro. A maioria dos crentes ficam mais tempos na empresa do que em casa, e no local do seu trabalho onde ficam mais tempo tem que vigiar, é o lugar que tem que vigiar mais. Porque os demônios vão usar as pessoas para lhe perseguir e querer o seu lugar, na sua empresa. Tem gente que está torcendo para que você seja demitido, e eles estão provocando a sua saída. E tem aquele chefe que não gosta da sua pessoa que até humilha você, e mesmo assim, não podemos usar a nossa língua para feri-lo, tem que apenas orar a Deus. E no lar, como exercer autoridade nos filhos sem precisar pecar com a língua. E a esposa, tenha cuidado para não feri-la quando tiver desentendimento com os filhos. E a esposa também não pode ferir o seu marido com palavras. E também o esposo que é chefe de família não ferir os filhos e nem a sua esposa. Eu ganhei a minha família amando os meus 2 filhos, que é um rapaz e uma moça junto com o meu esposo, sem obrigar eles a andarem na igreja, sem discutir e ficar pregando para eles. Eu só prego uma vez, não insisto para não encher a paciência deles. E a mulher de Deus que trabalha em casa de família sendo humilhada pela sua chefe, tenha cuidado para não feri-la com a sua língua. A nossa vida é uma batalha espiritual, que até as pessoas que querem confrontos verbais temos que evitar, até as pessoas que nos ofendem temos que ficar quietos. Tudo para domar a nossa língua. Se não for falar palavras brandas que acalme a pessoa que está procurando briga, é melhor ficar calado. Provérbios 15 verso 1 ao 4. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Eu já vi crente que revidava com palavras duras as pessoas que o ofendiam com insultos, palavras chulas que são os palavrões, e o resultado foi que ajuntou um grupo de pessoas, e bateram nesse crente por causa de suas palavras agressivas. Isso é um escândalo ao evangelho, quando um crente discute com os ímpios a qual deveria ganhar as suas almas. Ele não cumpre as leis espirituais de Deus que é pregar o evangelho a todas as criaturas. Encerro aqui, e estarei dando continuidade a outro vídeo.